Olá pessoal, eu sou o professor Peruca e essa é a 15ª aula da matéria de conhecimentos técnicos e motores. Vamos lá? O assunto de hoje é sistema de resfriamento do motor. Necessidade do resfriamento. A eficiência do motor térmico é tanto maior quanto maior a temperatura da combustão. Mas o calor produzido aquece os cilindros do motor, podendo prejudicar o funcionamento e causando danos. Daí surge a necessidade do resfriamento ou arrefecimento do motor. Quais são os efeitos do excesso de calor? A temperatura das partes metálicas do motor, especialmente as de liga de alumínio, deve ser mantida em valores abaixo de 300 graus Celsius. Conforme a figura ao lado, o excesso de temperatura causa efeitos nocivos em diversas partes do motor. Então, se nós observarmos aqui nessa imagem, pessoal, a gente vai ver aqui no sentido horário o que acontecerá se nós estivermos com o motor operando em temperaturas acima dos limites estabelecidos pelo fabricante. Poderá haver distorção e rachadura do pistão. Podemos dizer então que o pistão é um dos componentes que mais sofre com o superaquecimento. Pode ocorrer detonação e pré-ignição, aquecimento da vela provocando pré-ignição, queima da válvula de escapamento. A válvula de escapamento é interessante porque normalmente quando os pilotos reportam problemas de perda de performance das aeronaves, quando eles vão até as oficinas, reportam para os mecânicos que a aeronave está apresentando perda de performance, normalmente eles costumam medir a compressão do cilindro e eles verificam que às vezes um ou mais cilindros apresentam uma pressão interna aquém daquilo que seria o correto, Normalmente essa perda de pressão se dá porque a válvula de escapamento ela sofre algum tipo de distorção por superaquecimento e essa distorção provoca então microvazamentos na sua sede, de modo que quando o motor trabalha, parte daquela força expansiva dos gases vaza por esses pequenos orifícios, então fazendo com que o motor venha apresentar perda de performance. Outro problema também é a distorção e rachadura na cabeça do cilindro. Quer dizer, seria uma situação extrema, você apresentar aí rachadura de componentes. E, por fim, nós vamos passar a ter, então, lubrificação deficiente desse motor. Ou seja, com excesso de temperatura, o óleo perde viscosidade e perde a capacidade lubrificante, Então, isso aí tudo pode gerar problemas aí no motor. Então vocês veem a importância que é o sistema de resfriamento do motor. Sistema de resfriamento, pessoal, existem na verdade dois tipos de sistemas distintos. Existe o sistema de resfriamento a líquido ou arrefecimento indireto. Ele é assim denominado indireto porque na verdade um líquido, a água ou material próprio para radiadores, ele circula dentro da tubulação, tirando o calor, e depois ele extrai esse calor, quer dizer, elimina esse calor através de radiadores. Então, na verdade, o calor ele vai ser eliminado do motor através do uso de um fluido aí de arrefecimento. Então, esse sistema é chamado de arrefecimento indireto. O outro sistema é o resfriamento a ar. Então, nesse caso, o ar atmosférico circula por entre as aletas do motor e nós vamos ter, então, o arrefecimento direto, ou seja, o ar circulando dentro do motor ele vai eliminar o calor de uma forma sem necessidade de meios intermediários. Outra coisa importante a ressaltar que, quaisquer que sejam os sistemas de resfriamento, o óleo lubrificante ele ajuda a resfriar o motor, transferindo o calor do ar atmosférico através do radiador de óleo. Agora deixa eu comentar com vocês uma pergunta que eu observei aí em alguns simulados. A pergunta sobre esse sistema de arrefecimento era bastante interessante porque eles perguntavam qual que era a função do sistema de arrefecimento. E o interessante é que quando a gente vê que o sistema todo